Estou de um jeito, presbítero, que eu estou procurando uma Mical para me chamar de vadio. Eu estou de um jeito para encontrar uma louca e falar assim, ó, ele está como um louco, ele está como um vadio, ele está dançando como um vadio. Essa é a liberdade do Espírito que o Senhor vai dar às nossas vidas. É um destrave, uma chave que vai virar para o nome dele ser glorificado, para o nosso crescimento. Glórias a Jesus. Gênesis 21, abriram? Primeiro versículo diz assim: E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu um menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o desmame da igreja. E o que seria a palavra desmame? Desmame é o processo onde a mãe ela vai retirando a amamentação do filho aos poucos, até que ele não precise mais se alimentar de leite, mas ele passe a comer uma comida sólida para a idade dele. Mas isso é chamado desmame. A mãe não tira, amamenta até hoje mesmo tira por completo, não vou dar mais mamar. Não, existe o desmame, existe um processo para que isso aconteça. Por que que existe o processo? Por crescimento também é processo. Então, se o crescimento ele é feito por processo, o desmame não pode ser diferente. Então, existe um processo de desmame em conformidade com o crescimento do filho, para que quando ela decida, quando ela enxergue e veja, ele não precisa mais de leite. Por quê? Porque eu tenho tirado aos poucos, ele tem se alimentado com uma outra comida e ele tem ficado bem com essa comida que ele tem comido. Logo, posso tirar o leite para que ele não fique a todo tempo pregado em mim, para que ele não fique a todo tempo pendurado em mim, para que ele não fique a todo tempo tirando as minhas forças, para que ele não fique a todo tempo quebrando o meu dia, quebrando o meu tempo, quebrando um propósito que eu tenha, porque a todo momento ele está em mim, ele está comigo, ele está vindo a mim. Você já viu aquelas crianças que crescem, elas ficam grandes, e a mãe não deixou de dar mamar. Só que ela é criança, já começou a andar, já começou a falar, já começou a pular, e ela está correndo, está brincando. Do nada ela vai para o colo da mãe, tira a blusa da mãe, puxa o peito da mãe para fora, e a mãe fica toda constrangida porque não sabe o que fazer. O menino grande, brincando, correndo, pulando, mas ainda assim, o que ele quer? Mamar. Ainda assim, o que ele quer? Tirar, sugar. Porque quando não existe o processo de desmame, existe o processo de suga. Porque aí já não é mais aquilo que alimenta para a idade dele, mas ainda assim, por não ter sido feito desmame, ele continua sugando a mãe.
Então a mãe era impossibilitada de repente trabalhar, de fazer alguma atividade, ou até criar uma atividade para ele, dependendo da idade dele, ou conforme a idade dele. Quando não há o processo de desmame, existe o processo de estagnação. Porque as pessoas ficam presas a mamar, a um lugar, de tomar um leite, a um lugar onde aquilo é confortável para ela. Um colo de mamãe, quem não quer? Até eu com 40 anos. Está ao lado de mamãe, quem não quer? Até eu. Só que tem um porém, eu cresci, me tornei homem, ela é minha mãe e hoje eu sou um homem. Eu tenho um processo de vida para gerir, que é a minha família, que é as minhas finanças, que é o que eu tenho como necessidade. E não mais dependente de uma maternidade do que a maternidade tem para com a minha vida. A maternidade da minha mãe para mim agora é: Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem, meu filho? Vai com Deus, meu filho. Que Deus te proteja onde você vá, meu filho. Esse é o processo da maternidade da minha mãe para comigo, filho, homem, já adulto. Só que você já notou que a igreja, nos tempos atuais que nós vivemos, existe uma grande dificuldade dela deixar esse leite? Porque ela justamente, ela não adquiriu crescimento a tal ponto de conseguir comer uma comida sólida. Lembra de Paulo? Eu vos dei leite. Porque não podias comer comida sólida, ou seja, vocês não podiam. Não tinha como vocês comer comida sólida. Não tem como. E ainda não tem até hoje. Aí você olha para a igreja de Corintos, Paulo mesmo fala: não vos falta nenhum dom. Vocês falam em língua, que é uma maravilha. Vocês interpretam, que olha, eu fico de boca aberta. Olha, quando vocês profetizam, eu vejo Deus agindo. Olha, é um sinal atrás do outro. Mas porém, vocês são carnais. Porque vocês continuam bebendo leite a esse tempo todo. Ainda que tendo o Espírito Santo, vocês são meninos. E agarrados ao leite por causa da conformidade. Vocês se conformam a tomar o leite porque é muito cômodo, porque é só engolir, estar no colo e engolir alguma coisa. Mas vocês não querem ter o processo de mastigar algo. Vocês não querem ter o processo de mastigação que o presbítero falou na escola bíblica dominical. Vocês não querem passar pelo processo da digestão daquilo que é sólido. Vocês não querem passar por isso. Vocês querem algo muito simples, algo muito raso. E algo muito bonito. E o reino de Deus não tem aparência bonita no nosso meio. O reino de Deus tem aparência de gozo, paz e justiça. O reino de Deus não vem com aparência exterior, onde eu acho legal, onde eu acho bonito, onde eu acho interessante, onde eu acho cômodo. O reino de Deus, ele vem debaixo de uma autoridade de Deus, vindo através de Cristo Jesus, para pregar uma verdade, a pessoa se converter com ela, crescer, mudar o seu caráter e glorificar o nome do Senhor. Nós vivemos hoje há um tempo onde as pessoas se acostumaram, já viu, irmãos, em nome de Jesus, eu vejo isso em toda a igreja, em qualquer lugar, aquelas pessoas que não mudam o seu posicionamento, o seu caráter, e ela prefere ser o coitadinho ou a coitadinha, ficar com birra ou ficar chateada por tudo, e achar que o pastor tem que ir atrás dele, tem que ir atrás dela, porque senão ele vai embora. Isso não é reino de Deus. Isso é excesso de leite. Isso é excesso de comida líquida. Isso é excesso de comodismo, de achar que as pessoas têm que vir até a mim. Mas onde o Evangelho diz que o Evangelho é ir de pregar o Evangelho. O Evangelho não é vinde a mim. O Evangelho é vinde a Cristo. Ide a Cristo. E quando eu vou a Cristo, eu vou ao próximo. E quando eu entendo que eu vou a Cristo, eu vou ao próximo, eu não espero que venham até a mim. Processo do Evangelho do Reino de Deus que traz o crescimento não é o que venham até a mim, é quando eu vou ao próximo, é quando eu vou a Cristo, é quando eu vou à renúncia, é quando eu quero mudar, é quando eu quero crescer, é quando eu quero transformar, é quando eu, conforme a escola bíblica dominical, quer avivamento, depende de Deus? Não, depende de nós. Quando a gente se prostra, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente quer, se esforça, se dedica para que Cristo faça em mim o desejo dele. Aleluia. O desejo dele. E sabe, irmãos, o desmame, ele passa por processos, e o processo é crescimento, emancipação e maturidade. Quando nós nos acostumamos com o leite que é dado na igreja,
Chegou agora, é leite. Tá um pouquinho, não, tem que beber leite. Mas tem um momento que eu falo assim, já não é tão novo. Por que quer leite? Já não é tão novo. Eu não vou te dar esse leite que você quer. Já não é tão novo. O prato está aqui. Quer comer, come. Se não quiser. Porque senão todo mundo fica preso ao comodismo. Tem um pastor para pregar. O pastor vai pregar. É a hora do mamar. É a hora da gente tomar o leite que o Senhor tem para nossas vidas. O reino de Deus, ele não manifesta assim. O reino de Deus é, ouviu? Compreenda, para que o inimigo não roube. Compreendeu? Beleza, entenda, para que você saiba o que você vai viver mediante essa palavra. Entendeu? Vai. Entendeu de verdade? Está entendendo? Eu expliquei. Eu falei com ele de um jeito, estou falando com vocês de uma outra maneira. Estou explicando o que eu falei. Entendeu? Vai. Vai. Pregue o evangelho, fale a verdade, seja justo, viva o reino e glorifique meu nome. O processo do crescimento aqui está dizendo que Isaac ele cresceu. Quando ele cresceu, aí desmamou. E Abraão deu um grande banquete. Olha só, uma festa para quem desmama. Uma festa para quem desmama é aquele que cresce para comer algo sólido e vive daquilo que é sólido. O processo de festa no desmame é para quem realmente começou a comer comida sólida e sabe viver com a comida sólida que é dada. Quando esse leite foi deixado de lado para Isaac, Abraão fala assim, ó, glórias a Deus, o meu filho está desmamado. Agora ele pode seguir o propósito. A gente fala tanto de propósito aqui, só que não adianta falar de propósito, tem pessoa que mama leite ainda. Se tem pessoa que está ali querendo pegar um leitinho toda semana. Irmãos, a gente está no tempo da consciência, no ano da consciência. Eu não vou deixar de pregar isso esse ano. Não vou. A gente tem que aqui em qualquer lugar, adentrar um processo de crescimento. E quando eu falo de crescimento, quando eu chego ao desmame, não quer dizer que eu paro de crescer, muito pelo contrário, eu cresço, desmame e continuo crescendo. Porque eu ainda estou no processo de crescimento, ainda que eu tenha deixado de tomar o leite do novo, o leite da inocência, do início, o leite do começo, e agora eu estou na nova comida sólida, eu continuo crescendo com aquilo que eu sou alimentado. E quando eu sou alimentado, eu tenho que entender que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Na medida que eu cresço no conhecimento, é o entendimento que eu falei. Eu conheci, compreendi. Opa, estou entendendo. Na medida que eu entendo, eu vou crescendo no meu entendimento. Crescer na graça e no conhecimento. Então é contínuo. Eu cresço, desmamo, continuo crescendo. Para que a glória do Senhor se manifeste no crescimento. E como que é o crescimento? É quando a gente se converte, né? A gente se converte, não, lê a palavra, ora a Jesus, vamos ao culto, comunhão, e nesse crescimento, aí eu cresço com a palavra, eu cresço em oração, eu cresço com os irmãos. Essa comunhão, essa união, essa ligação com o espiritual e com o próximo vai me fazer crescer, vai me alimentar. E eu tenho que tomar isso como exemplo, tanto bom quanto ruim, para o meu amadurecimento. Porque a despeito do crescimento, eu vou encontrar coisas boas e ruins dentro da igreja. Não vou te enganar. Tem coisas péssimas dentro da igreja que não fazem parte da igreja. Mas quando eu olho isso, eu tenho que tomar exemplo. Para que eu tenha a estrutura de saber lidar e de crescer, ainda que na dificuldade em qualquer igreja que eu tenha. Sabe qual é o problema? Eu não consigo alcançar um crescimento. A primeira coisa que vem à minha ideia, eu vou trocar de igreja. E Cristo não quer que tu troque de congregação, porque a igreja é uma. Ele quer que tu cresça onde Ele te colocou. Tu floresce onde Ele plantou, até que Ele mesmo arranque e faça florescer em outro lugar. Mas o problema é que nós não conseguimos deixar de tomar o leite do início. Então o que a gente faz? Chora. Porque o que bebê faz quando quer comer? Chora. O que bebê faz quando quer beber o leitinho dele? Ele vai atrás de quem pode dar o leite dele.
Esse é o crescimento, irmão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tu não precisa ficar gritando, não. Tu não precisa de pessoas indo atrás de você, não. Se você fez bico, desvira o bico e volta a falar comigo. Vira homem, mulher de Deus. Tenha caráter, postura. Porque o dia que Deus fechar a rua para que ninguém venha atrás de mim, o que serei de mim? Isso é crescimento. Isso aqui é crescimento. Não estou falando nem de maturidade, estou falando de crescimento. Porque nascer já é uma grande luta. Disse Paulo: este sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Então nascer Cristo em nós já é muito difícil. Mas no processo de geração, quando está crescendo, ainda é um broto. É ali, é o sol forte, é a chuva, é as pessoas pisando, é a maldade, é o pecado. Então até a gente crescer um pouco, é difícil, irmão. Mas como que eu lido com isso? Eu acho que todo mundo tem que vir me regar todo dia de manhã. Todo mundo tem que vir com regador e vir sobre a minha vida. Toma, florzinha de Jesus. Toma, jardim lindo do Senhor. Não chore. É as pétalas caindo das pessoas, né? Não chore, sua pétala caiu. Eu sou teu Deus. Oh, meu lindo, minha linda. Ser forte, corajoso. Eu te ajudarei. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus não vai voltar para pegar florzinhas dele. Jesus está voltando para pegar um exército. Jesus não está voltando para pegar servinhos e servinhas. Jesus está voltando para pegar homens e mulheres de Deus. Jesus não está voltando para buscar quem louva. Jesus está voltando para buscar quem adora Ele em espírito e em verdade, independente das situações. Jesus não busca quem está preocupado com a sua própria vida. Jesus busca quem fala assim: eu já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, não a vivo por mim mesmo. Meu irmão, não é por mim, não é por você, é por Cristo. Então não é por causa das minhas dores, é por causa das dores que Ele teve. Não é por causa das minhas feridas, é por causa das feridas que Ele teve. Não é porque eu sinto algo, é porque Ele um dia falou: passa de mim esse cálice se for possível, mas tão somente cumpra a tua vontade. Então é a vontade dele, não é a minha. Isso é o crescimento que nós devemos ter. E a Bíblia diz: olha, Isaac cresceu, foi desmamado. Uma grande festa, ou seja, uma grande alegria no meio do povo. Quando alguém sai daquele leite de criança e entra uma comida sólida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso nos dá o crescimento. Isso nos dá o crescimento. Isso não vem robustecer a gente, o nosso espírito. Quanto mais, falamos isso na escola bíblica, quanto mais desprezarmos a palavra, longe da palavra, não lermos a palavra, não nos mergulharmos nela, mais difícil será de mudarmos toda a nossa criancice e infantilidade. Porque a palavra é para maduro, para amadurecer pessoas, para torná-los crentes de verdade e não para nos tornar congregacionais. Jesus nos faz homens e mulheres de Deus pela sua Bíblia. A religião nos faz congregacionais. Porque se uma congregação me aborrece, então eu vou para outra, porque eu sou congregacional. Agora, quando eu entendo o reino, eu sei que o reino está, mesmo que não tenha a igreja de pé. Porque o reino já estava no meio dos apóstolos, sem nenhuma edificação. O reino já estava, João Batista falou, o reino já não estava no meio dos apóstolos, então sem nenhuma edificação. Que Cristo tenha fundamentado em pedras, Ele falou: o reino de Deus está no meio de vós. E não vem com aparência exterior. É isso que traz o crescimento.
Quando nós saímos do processo de crescimento e a gente cresce no joelho, irmão. Aleluia. A gente cresce no joelho. Aleluia. A gente cresce chorando. Aleluia. Sabe como que a gente cresce? Não da face. Sabe como que a gente cresce? Evitando ao máximo a mentira. Aleluia. Sabe como que a gente cresce? Sendo honesto. Aleluia. Sabe como que a gente cresce? Quando a gente precisa de dinheiro e alguém dá o troco errado pra gente e fala assim, ó, tá errado aqui, tu me deu a mais. E não é dizendo que Deus abençoa a gente porque alguém deu o troco a mais pra gente. Nossa, aqui, olha o que Deus fez. Sabe como que a gente cresce? É andando 2 milhas. Sabe como que a gente cresce deixando de ser a gente para tentar ter o máximo de Cristo Jesus? A gente cresce, irmãos, nos dobrando, nos rendendo a Cristo Jesus. O crescimento não se dá naquilo que fazemos, o crescimento se dá naquilo que queremos nos tornar para agradar a Jesus Cristo. Isso é o crescimento. O crescimento não vem de quantas vezes eu preguei para vocês, ou de quantas vezes eu preguei desde que eu me converti. O crescimento para minha vida veio quando eu renunciei o Igor e quis que Cristo fosse em mim. Aleluia. Isso é crescimento. Isso traz para a gente uma nova visão, abertura de propósito, portas abertas. É lindo quando a gente fala o que está escrito em Apocalipse. Ele abre porta onde não há porta. Agora é novo, deu uma reformulada. Abre-se a porta onde não tem parede por causa do louvor. É lindo. Mas quando ele não abre a porta, quem somos nós? Quando a porta está fechada, quem somos nós? É isso que forja o crente. Quando está difícil, quem somos nós? É isso que forja o crente. É isso que faz o crente crescer. É isso que faz o crente ser aquilo que agrada a Deus. Porque dizer, bença pai, bença mãe, te amo pai, te amo mãe, porque tudo que ele nos dá, eu quero ver amar o pai e a mãe quando o pai não tem dinheiro para comprar comida. Quando o pai está lutando, batalhando, trabalhando, bota arroz e feijão e não tem carne. Quero ver honrar o pai e a mãe assim. Quando não tem dinheiro para comprar a roupa de marca que o filho pede. Quando não tem dinheiro para comprar brinquedo. Quando o aluguel está atrasado, a criança não tem nem noção. Eu quero ver honrar o pai ali. O crente é a mesma coisa. Deus quer ver ser honrado ele quando a gente não tiver nada. Quando a gente estiver no fundo do poço. Quando a gente estiver com dor. Quando a gente estiver com falta. E ainda assim crer na palavra dele e dizer assim, ó, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É isso, irmãos, que forja o crente. Aleluia. É isso que vai fazer um homem e uma mulher de caráter. É isso que vai trazer de Deus a emancipação para que você caminhe. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama, vinde a mim, vós estáis cansados, sobre, senta aqui e aprende. Escola Bíblica Dominical, né, pastor? E além da Escola Bíblica Dominical, vai ler a Bíblia. E além de ler a Bíblia, vai orar sobre ela, pedir para Deus revelar. E além de se dobrar sobre ela e pedir a Deus para revelar, pede a Deus misericórdia, porque você não é digno de receber nada dele. Senta do lado de Jesus, irmãos, e vai aprender o que Ele tem para te mostrar, o que Ele tem para fazer na sua vida. Se rende a isso daqui, como se fosse a qualquer homem ou mulher que um dia você se apaixonou, que você se rendeu, que você se entregou, que você falou assim, eu nunca conheci um homem, uma mulher assim, ela faz isso, ele faz aquilo, me dá flores, é diferente, é cavaleiro, é simpática. Jesus é muito além disso. Se apaixone por essa palavra aqui. Senta com Jesus e aprende tudo dele. E você vai ver o que Jesus vai fazer. Porque você só está crescendo. Aí vai ter um momento que ele vai te emancipar. Porque o reino de Deus não pode parar. Nada para a obra de Deus, nada. Aí ele vai te emancipar. Quando ele te emancipa, o que é emancipação? Emancipação é o direito por lei de você fazer algo. Ou seja, o menor de idade, 16, 17, 18 anos, ainda não é maior de idade. Os pais emancipam o filho para determinada coisa. Ou seja, ele não tem mais a autoridade dos pais. Os pais dão autoridade para ele ser, agir ou fazer alguma coisa.
Deus faz a mesma coisa, você está crescendo. Desmamou, Deus te emancipa. Quando Ele te emancipa, Ele te dá a liberdade. A essa liberdade que Cristo nos dá é que muitos se perdem. Porque eu não condeno a religião, já condenei muito, mas eu não condeno a religião. Porque eu sei hoje em dia que Deus usa a religião para salvar muitos. Porque eu sei que pela religião muitos não usam bermuda. Mas foi assim que muitas pessoas foram salvas usando calça, ainda que na religião. Hoje eu ando de camiseta, mas foi de muito homem ataviado que Deus usou para o nome dele ser glorificado, salvaram pessoas e hoje estão salvos. Então não julga a religião, porque eu sei que esse período Deus usa também para que o nome dele seja louvado. Na emancipação, Deus libera a gente. Quando Deus libera a gente para trabalhar, quando Deus libera a gente para a obra, é aí que a gente se perde. Sabe por quê? Quando eu era criança, eu morava no bloco 2. Quando eu era criança, meu pai falava assim, ó, brinca só dentro do prédio. E a palavra do meu pai era lei. Só dentro do prédio, só brincava dentro do prédio. Saía? Não, de jeito nenhum. Só dentro do prédio, portão para fora não. Aí ele passou a deixar em frente ao prédio, pode ficar em frente ao prédio. Igor saía? Não saía. Só em frente ao prédio. Aí depois, Igor, você pode ir até ali no apartamento, no prédio da sua avó, que é onde eu moro hoje, no bloco 14, no Vicente Caneco. Até ali, eu ia até a minha avó. Até que eu comecei a andar até o bloco 14, ia até o Cantigo Carneiro, que era o supermercado, e ia para o campo, eram os caminhos que eu podia. Sabe o que a emancipação faz? Deus deixa você ir. Ele manda você ir a determinado lugar e fazer determinada coisa. Só que no caminho muitas coisas chamam a atenção. Então eu poderia ir até o campo da Aliança. Só que entre a minha casa e o campo da Aliança, aí tinha o bar do Mãozinha. Entre a minha casa e o campo da Aliança, tinha esse cara aqui, a Mauri. Eu encontrava com ele. Entre o meu caminho e o caminho, o apartamento da minha avó, tinha várias situações. Em período de emancipação, Deus ele te libera. Só que Ele te deixa livre para que você escolha. O problema é que a gente sente a emancipação, a gente recebe de Deus e acha que a gente tem autoridade para fazer o que a gente pensa que é certo. Não. Por isso que é necessário o crescimento, para que a gente discirna. Quando Deus nos emancipar, a gente saber verdadeiramente o que a gente tem que fazer. Eu não fui chamado para tocar teclado, irmão, então não vou me meter ali, por isso que eu deixei ele ali, fiquei perigo, irmão. Eu fui chamado para tocar baixo, irmão, então não vou me meter ali. Por mais que eu possa tocar, querer aprender, não é o meu chamado. O meu chamado é, como o Senhor falou uma vez, te coloco como profeta. E depois de anos, Ele falou, hoje tu és um pastor. Então qual é o meu trabalho? Meu trabalho é profetizar, meu trabalho é pastorear. E você também ensinará qual é o meu trabalho. Quer botar na escola bíblica dominical? Fica na escola bíblica dominical. Me ajuda na EBD? Ajudo, claro que eu ajudo. Porque para isso eu fui chamado, eu tenho um propósito. Eu fui emancipado, liberado para isso. Eu não posso fugir disso. Não posso fugir. Porque hoje em dia é muito fácil fugir. Que a gente pode fazer tudo que a gente acha legal, tudo que é interessante. E é para o reino, é para Deus. E Deus se agrada. Será? Será? Em tempo de emancipação, Jesus ensinou. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônio. Em Teu nome nós fizemos maravilha. E Jesus falou assim, mas eu vou falar para eles abertamente. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Maldade. Ou seja, eles cresceram, desmamaram, foram emancipados a fazer uma obra. No meio do percurso, eles foram maus, ainda que pregando, profetizando, eles entraram no processo de iniquidade, coisa que nós não podemos entrar. Sabe por quê, irmãos? Se no processo de crescimento eu não cuidar do meu caráter, aquilo fica como rastro no meu processo de emancipação. Se eu não cuido da minha alma no crescimento, na emancipação eu trago isso. Se eu tenho olhos maus no crescimento e eu não cuido, eu entro na emancipação assim. Se eu sou mentiroso no crescimento, eu entro no processo de emancipação assim. Se eu não tenho a minha sexualidade tratada no crescimento, no período de emancipação, eu levo isso. Processos.
e processos. No processo de emancipação, eu tenho que ter um cuidado para aquilo que Deus me chamou, para que eu não faça nada fora do que Ele queira, e para que eu não saia do propósito e encontre os bares, encontre as prostituições, encontre as maldades, encontre o poço do pecado, encontre o pé do abismo. No processo de emancipação, porque Deus nos dá o caminho para isso. Vós que praticais a iniquidade. Aí o que diz o louvor? O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Odeia a iniquidade. Odeia o iníquo? Não. Ele odeia a iniquidade. Ele odeia o processo que nós entramos quando nós fugimos do propósito dele. É quando o meu pai, quando ele pedia para eu fazer alguma coisa, eu emancipado, porque eu já podia rodar tudo, e eu fazia outra. Era o processo de emancipação. Quando ele viu que eu era adolescente, não tinha mais como falar nada, porque ele já tinha aberto a porta e eu tinha saído. E eu fazia besteira, no meio do quitungo, fora do quitungo, e as coisas vinham ao ouvido dele. Como meu pai ficava. Era quando eu saía e ficava brigando pelos bailes, arrumando confusão, não podendo entrar em alguns lugares, em alguns bairros, e ele sabia que eu estava envolvido nisso, que pessoas já tinham morrido, e ele sabia onde eu estava me enfiando. Como que ele ficava? Era quando eu estava andando com mais companhias e encontrei o caminho da favela, como ele ficava. Era quando eu encontrei o caminho da bebida, e no caminho da bebida eu encontrei muita coisa, como que ele ficava. Era quando eu encontrei o caminho da maldade, da prostituição, e ele ficava como? Como que eu paro esse garoto? Como é que eu faço agora? Deus, ele fica lá do alto. Eu te emancipei. Olha o caminho que tu tomou. Olha onde que você está entrando. Eu odeio a maldade. Eu odeio a iniquidade. Mas eu te amo. Eu te libertei. Eu te livrei. Eu te emancipei. Eu te dei direito de caminhar e andar. Olha onde que você está. Isso é o processo de emancipação, irmãos, que Deus trata com a gente. O processo de emancipação é o processo de Isaac, irmãos. O processo de Isaac foi desmamado, continuou crescendo. Diz a história que Isaac, quando foi levado ao sacrifício, ele não era nenhuma criança, já tinha quase 25 anos. E com 25 anos, ele já tinha visto o pai dele sacrificar, a ponto que ele falou assim, ó, temos lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão dizendo, Deus proverá. Será que ele não sabia? Tem alguma coisa estranha? Deita aí, Isaac, eu vou deitar, mas cadê o cordeiro? Deita aí, Isaac. Preparando o altar, cadê o cordeiro? Deita aí, Isaac. Eu tenho o controle da sua vida. É melhor você sacrificado na minha mão do que sacrificado no mundo. É melhor eu te sacrificar do que o mundo te matar. Confia na minha mão, Deus proverá. Ou seja, ele estava emancipado, 25 anos. Ele podia falar assim, é ruim, irmão, é ruim, eu vou descer esse monte e vou sair correndo, nunca mais vou ver meu pai. Meu pai está doido para fazer um negócio desse, me colocar sobre um altar e me fazer um sacrifício. Irmão, 25 anos. Mas não, se é para ser sacrificado, seja com meu pai. Se é para ser sacrificado, que seja a vontade dele. Se é para ser sacrificado, que seja no altar dele. Se é para ser sacrificado, seja conforme a mão e pela mão dele. Se é para ser sacrificado, eu sou emancipado. Eu tenho direito. Mas ainda assim eu abdico o meu direito para estar junto do meu pai. Eu abdico o direito de errar para estar junto do meu Pai.
Processo de emancipação, irmão, a gente parte por processo de maturidade. Jesus, quando voltar, tu acha que ele vai querer pessoas que brincaram com o reino, não amadureceram com o reino? Tu acha que Deus, Cristo, ele vai chamar, ainda que exista a graça, eu creio, ainda que exista a misericórdia, como diz a palavra, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, ainda que. Mas um tempo de fim requer pessoas com caráter para o fim. O tempo final dessa era requer pessoas com um caráter que estejam diante desse fim do mundo. A maturidade vai vir sobre nossas vidas quando nós estivermos dispostos a estar diante de Deus, mesmo que diante ao mundo caído tenebroso. O nosso caráter eles tem que estar acima do que o caráter que o mundo tem professado. A juventude, os homens e as mulheres vão ter que estar acima, ao nível acima de maturidade de tudo que está acontecendo na terra. De não se conformar com este mundo, mas transformando-se pela renovação do entendimento, para que a gente possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável. E o que é bom, perfeito e agradável ainda não veio, ainda que o reino está no meio de nós, ainda não veio, nós vamos experimentar. Porque Paulo mesmo disse, mas quando vier o que é perfeito, esse é o processo de maturidade, irmãos, onde Deus quer pessoas não prontas, mas se aprontando para este fim. Pessoas que estão debaixo da autoridade de Cristo e vivem isso, que passaram pelo processo de crescimento, passaram pelo processo de emancipação e souberam caminhar emancipados, livres em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, livres em Cristo, e por andar livres em Cristo, nós amadurecemos na presença dele. E a maturidade se dá quando o meu coração não precisa mais de adulação humana. A maturidade se dá quando o meu coração não precisa mais de afago humano. A maturidade se dá quando eu ando com a cruz nas minhas costas, depois de ser chicoteado, depois de ser esbofeteado, depois de ser cuspido. A maturidade se dá quando eu entendo que algo está muito difícil para a minha vida e eu peço para Deus tirar de mim, mas que tão somente a vontade dele seja feita. A maturidade se dá quando eu tenho um espinho na carne e eu entendo que Deus deixa isso para que o nome dele seja glorificado. A maturidade se dá quando eu sei lidar com a emancipação e eu levo a liberdade para a maturidade. A maturidade é, irmãos, quando eu sou habilitado a algo, e ainda que habilitado a algo, eu sou maduro para que isso aconteça. Porque ser habilitado muitos têm carteira de habilitação, mas nem todos têm consciência do que dirige. Assim mesmo é o reino de Deus, pessoas habilitadas, trabalhando, só que sem consciência do que está fazendo, sem propósito, sem caráter, sem postura, sem maturidade. Dizemos que um carro na mão de alguém é uma arma. Imagina o reino de Deus na mão de alguém. Porque um carro pode matar uma vida ou uma família. Imagine o reino de Deus na vida de alguém, na mão de alguém. Por isso que nós vemos pessoas emancipadas que chegaram a cargos, que chegaram a ministérios, e quando eles erram, quando eles falham, quando manifestam o pecado dele, arrasa pessoas, arrasa congregações, arrasa bairros, acaba com famílias, separa famílias. Porque é o reino de Deus na mão de pessoas emancipadas que não cresceram e não chegaram à maturidade. Está vendo a importância da gente amadurecer? Não tenha isso, em nome de Jesus, não estou preocupado, mas não tenha isso como afronta.
Tenha isso como uma palavra profética para o seu ano de 2023. Não tenha isso como um apontamento ao seu coração. Tenha isso como maturidade ao seu corpo, ao seu espírito perante ao Senhor. Porque é muito importante a igreja desmamar. Melhor do que isso é ela crescer, ser emancipada e atingir a maturidade. A maturidade não está, irmão, na qualidade da minha pregação. A maturidade não está na forma que eu prego. A maturidade está na forma que você recebe a palavra, independente de quem pregue. Porque Paulo ensinou a Coríntios, poxa, um está dizendo que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo. Pô, não dá para entender. Por isso que eu chamo vocês de carnais mesmo. Por isso que eu falo que vocês não têm nada de espiritual. Porque quando eu presbítero, vocês acham uma coisa. Quando eu pastorigo, vocês acham outra. Quando eu cédigo, vocês acham outra. E de quem é a palavra? E sobre a palavra paira quem? Para que você diga ou escolha o nome de quem a prega? A maturidade está nisso. A maturidade não está no meu tom de voz quando eu oro. A maturidade está no meu joelho dobrado perante ao Senhor e reconhecendo Ele sobre a minha vida e sobre a sua vida. A maturidade não é quando ninguém me pede para orar. A minha maturidade é quando eu oro, independente que peça. A maturidade não é, irmãos, quando eu imponho as mãos sobre a sua vida. A maturidade é quando eu enxergo algo de Deus sobre a sua vida, te ensino, te instruo e, se necessário, oro para o nome do Senhor ser glorificado. A maturidade é, irmãos, o dia que não puder chegar nenhum pregador nessa casa, você ter posse de uma palavra eterna. A maturidade é, irmãos, não é um culto de domingo. A maturidade é uma igreja de segunda-feira. A maturidade não é quantas pessoas vêm ao culto. A maturidade é que Cristo está no culto. A maturidade não é quando o ministério de louvor está completo. O mistério é quando Deus ele paira sobre a palavra dele, habita em meio aos louvores. Quando nós quebrantamos o coração, ele não resiste. Quando nos rendemos a ele, sentimos a presença dele e o nome dele é louvado, independente de qualquer instrumento que a gente possa ter ou tocar. A maturidade é, irmãos, eu tomar essa palavra sobre a minha vida e falar assim, ó, eu quero ser melhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero glorificar o nome do Senhor, eu quero ser salvo, eu quero enfrentar, eu não vou correr, eu não vou fugir, eu não vou fraquejar, eu não vou esmorecer, eu não vou virar as costas, eu vou meter a mão no arado e não vou voltar atrás. Isso é maturidade. Eu não tenho mais para onde ir. Eu só tenho Jesus com palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Aleluia. Cuidado, irmão, o pior período é o período de emancipação. Porque foi no período de emancipação que Saul falou assim, ó, vou sacrificar. Samuel está demorando. Vou sacrificar. Aí a maturidade é o que Samuel falou. Melhor obedecer do que sacrificar. Isso é maturidade, Saul. E por falta de maturidade foi tirado o reino de ti. Cuidado com a graça. Cuidado com a graça. Por desobediência é tirado o reino de ti e passado a outro segundo o meu coração. Cuidado com a graça. Não abuse da graça. É no período de emancipação, irmãos, que Paulo falou assim, eu vou voltar para Jerusalém. E Deus tinha falado que ele seria aos gentios, pregaria aos reis. Vou voltar para Jerusalém. Aí os profetas, não volte. Pelo Espírito falamos contigo, não volte. Vou voltar, vou pregar para Jerusalém. Quando ele chega, aí vem Filipe e as filhas dele, a mesma coisa, não entre em Jerusalém.
profetizaram, não entre em Jerusalém. Aí vem o profeta Ágabo, pega o cinto dele, se amarra e fala, assim farão, o dono do cinto. E Paulo fala, eu vou entrar em Jerusalém. Cuidado no período de emancipação, porque tem coisas que você vai querer fazer, tem coisas que você vai querer entrar, que Deus pode não te tirar mais, e depois você vai dizer, Deus por quê, Deus por quê, Deus por quê? Irmão, se coloque debaixo da autoridade de Deus, busque Ele, ore Ele, sinta Ele, para que Ele fale o teu espírito, para que você faça todas as coisas com certeza, ainda que você fazendo pouco, sendo com Deus, e os homens digam, tu não faz, tu não vai, tu não pode, tu não consegue. Como é que pode? Nunca dá, nunca vem, nunca consegue. Isso tudo, irmão, estou debaixo de autoridade. Eu não preciso falar nada para ninguém. Eu não preciso entrar em Jerusalém. Eu fui chamado aos gentios. Aí quando Paulo está na prisão, aí ele amadurece. Aí quando ele amadurece na prisão, ele manda aquelas cartas, irmão, terríveis, maravilhosas ao mesmo tempo. Aí ele ensina, ó. Eu vou abrir os ensinamentos dele. Primeira Timóteo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente, nem participe dos pecados alheios. O que Paulo está ensinando aqui? Olha só. Está falando sobre presbitério aqui. Não imponha as mãos sobre as pessoas precipitadamente para que elas sejam algo, não. Não levante-as precipitadamente, não. Para que você não atraia o que ela tem dela não resolvido, mal resolvido, no tempo de crescimento, de emancipação, que não foi cuidado, e vocês colocam eles como presbítero e depois vai ter que ficar indo atrás dele para dar leitinho. Esses mesmos presbíteros que Paulo amadureceu na prisão, ele vai e fala assim, aos presbíteros que errarem, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para também os outros tenham temor. Isso é leitinho? Isso é leitinho? Isso é maturidade, irmão. Repreende o presbítero na frente de todo mundo. Para quê? Para que todo mundo ao redor saiba que aquele exemplo de que não deve ser feito na igreja. Com maldade? Não, com amor. Com amor. Mas sabe o que é isso? Maturidade. Paulo na prisão. Paulo na prisão. É Paulo na prisão que ele vai e ensina a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Porém, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus, da igreja de Deus, não neófito, novo, convertido, para que se ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Ou seja, lembra daquelas lisonjas que eu falo contigo? Meu irmão, não bate nas minhas costas dizendo que, nossa, que palavra, pastor. Não faz isso comigo não, irmão. Faz comigo, não, ora pela minha vida quando tu estiver em casa. Não me agradeça por palavra e nem elogie qualquer palavra que eu, como pastor Marcelo, ou qualquer pessoa. Isso aqui eu estou blindando a gente. A gente não precisa de lábios lisonjeiros. A gente precisa de joelho no chão, de mão estendida. A gente precisa de um corpo orando pela nossa vida. A gente tem que fugir dos lábios lisonjeiros. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Um bispo, um presbítero, um diácono, um bom testemunho dos que estão de fora, não é dentro da igreja não. Porque dentro da igreja é bom testemunho o tempo todo, o culto todo, é lá fora. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência puro. Aí é que vem o mistério. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Sabe
Sabe o que é isso? Falha no crescimento. Cresce atrofiado, cresce cheio de carrapicho, cresce cheio de maldade maltratada, cresce cheio de mentira, de pecado mal resolvido, cresce cheio de poeira debaixo do tapete, cresce com um monte de coisa para trás. Quando Deus vai emancipar ele continua com tudo isso e diz que é maduro. Irmãos, eu olho para a igreja, não é a congregação, eu olho para a igreja, não que eu tenha alcançado algo, mas só pelos textos bíblicos. Eu falo: Senhor, me ajuda, porque você começa a conversar e você vê que é tudo contrário à palavra. Você começa a conversar e você não consegue sentir o Espírito Santo. Você começa a conversar, o Espírito não testifica nada de filho de Deus, porque falhou no crescimento, falhou na emancipação, entra um período de maturidade que nunca vai encontrar. Volta às primeiras obras. Aí eu lembro de Jesus. Volta às primeiras obras. Volta lá ao primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor. O primeiro amor não é só a forma de sentir, não. O primeiro amor é a forma de se render e recomeçar o que eu fiz errado lá atrás. Porque quando eu recebi o amor de Deus, eu tenho que reconhecer que sem o amor dele eu fiz muita besteira. Então eu tenho que ir lá me render e falar: Senhor. Já falei isso para alguns, eu vou falar de novo. Eu vim do candomblé, depois que eu me converti, um tempo depois eu renunciei cada nome que eu invoquei. Eu tirei um dia só para falar: eu te renuncio fulano de tal, eu te renuncio fulano de tal, eu renuncio cada fogareiro que eu acendi, eu renuncio cada cigarro, cada charuto que eu acendi, eu renuncio cada palma que eu bati para você, cada honra que eu te dei, eu te renuncio. Tem que voltar lá atrás para que você chegue ao processo de maturidade maduro realmente. Esse é o processo de maturidade. Depende de Deus? Não, depende da gente, irmãos. Depende da gente. Maturidade ela é tão importante, irmãos. Se você for seguir uma ordem capitular, né? Não vou nem dizer uma ordem temporal, mas uma ordem capitular, vindo de capítulo a capítulo. No capítulo 21 ele desmama, cresce e desmama. No capítulo 22 ele é levado ao sacrifício. No capítulo 23 ele perde a mãe. No capítulo 24 é o mais interessante, porque é no 24 que Abraão fala assim para o servo dele: ó, vá lá na terra, na nossa terra, na terra de nossos pais, e traz uma mulher para Isaac. Traz uma mulher para Isaac. Quem é essa? Rebeca. Então, o mais interessante, ao tempo de maturidade que a gente precisa, ao encontro tão esperado que a gente quer ter com Cristo Jesus, é nesse tempo aqui que Deus está usando simbolicamente e apontando para o arrebatamento. De que maneira? Abraão, ele simboliza Deus e fala assim para o servo dele: o Espírito Santo vai buscar uma noiva, uma esposa para meu filho. E é o que acontece hoje. Aqui o servo de Abraão foi até a terra para buscar uma mulher para Isaac. O Espírito Santo veio à terra para um dia levar a noiva de Cristo Jesus. Então esse servo vai, debaixo da autoridade e da obediência, a trazer uma mulher idônea da parentela, da casa dos pais de Abraão. Ele encontra Rebeca. Aí uma particularidade: Rebeca, ela tinha intimidade com água, porque ela pegava cântaros de água para levar à sua casa. Então ela tinha uma intimidade com água, e água simboliza a palavra de Deus. Não tem intimidade com a palavra de Deus? Cuidado, irmão.
irmão, um dia o Espírito Santo vai sair da terra, e só quem é regado por ela, está debaixo dela e da autoridade dela, que vai cumprir-se a palavra. Então Rebeca, ela tinha intimidade com a palavra, ela se esforçava pela palavra, ela juntava-se ali com as ovelhas, puxava o tampo do poço e pegava água ali. Era ela que pegava o cântaro e botava no ombro, não era homem nenhum. E Rebeca aqui simboliza a igreja, a mulher aqui simboliza a igreja que se esforça pela palavra, a igreja que trabalha, a igreja que carrega no ombro o peso e a responsabilidade do reino, a igreja que é madura, a igreja que aceita as responsabilidades do reino. Essa mesma Rebeca, quando ouve a voz do servo de Abraão, que é o Espírito Santo, ela fala: eu vou, a proposta é boa, eu quero ir para casar-se com uns da minha família, com Isaac, com o meu Senhor. Eu vou. Rebeca, tem certeza que você quer ir? Quero, pai, quero, mãe. Rebeca vai com o camelo junto com o servo de Abraão ao encontro. Diz a palavra que de longe Rebeca avista, de longe também Isaac também avista. Isaac avista ela, olha para ela, Rebeca olha para ele, ela vai e coloca o véu. Purificação. Ela vai e coloca o véu. É reverência. Ela vai e coloca o véu, respeito. Ela vai e coloca o véu, uma forma de se ataviar também. Ela vai e coloca o véu e vai ao encontro do seu Senhor. Isso daqui simboliza o arrebatamento. Enquanto a gente fala de crescimento, emancipação, maturidade, Deus tem algo preparado para nossas vidas, que é encontrar Cristo Jesus. Ele nas nuvens, nós encontraremos com Ele. Mas só uma igreja com intimidade com água, só uma igreja com intimidade com a palavra, só uma igreja que trabalha, só uma igreja que está disposta, só uma igreja que tem uma consciência do tempo que a gente vai entrar. Irmãos, virão tempos difíceis, tão certo quanto vive o Senhor. Não sou profeta de caos, não sou, mas tão certo quanto vive o Senhor, virão tempos difíceis, tempos de crises, que não é todo mundo que vai aguentar, até que Jesus venha. Precisa-se de uma igreja de pé, marchando, madura, ainda que seja como aquele exército de Davi, endividado, louco, maluco, perturbado, mas era tudo valente. Se escondiam em caverna, mas era tudo valente. Se eu não me engano, eram 33, depois virou um exército. É isso que a gente precisa. Se coloque de pé. É isso que a gente precisa. É a graça. Mas o reino está assim. Como disseram o exército de Gideão: pelo Senhor e pela espada de Gideão. Nós precisamos crescer. Basta cada dia o seu mal. Nós não sabemos que mal virá amanhã. Basta cada dia o seu mal. Nós não sabemos o que Deus tem preparado. Jesus falou para Paulo: e eu vos tenho falado de tudo que há de padecer por causa do meu nome. Aí Paulo entende isso muito bem. Entende isso muito bem. Ele vai e fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Porque é Ele que tem me amadurecido. É Ele que tem cuidado do meu caráter. É Ele que tem me ajudado. É Ele que me deixou, que permitiu que eu não fosse mais criança e me formasse um maduro na presença do Todo-Poderoso. É Ele. E o que eu vou orar nessa noite é que eu e você, a gente adentre essa maturidade. Se o crescimento foi errado, volta. Se o período de emancipação também teve problema, volta.
Se tem alguma dificuldade, volta. Porque é muito mais difícil resolver problemas ministeriais do que problemas menores, quando nós reconhecemos ele no início. Deixarmos o problema crescer é sempre mais difícil de resolver, seja no reino de Deus ou não. É assim que Deus trata.